And the sun goes down. You're so far away from me. So far away from me. You're so far, I just can't see. Olá, tudo bem, gente? Estamos começando o nosso primeiro Sofazinho Trail e hoje vamos ter uma convidada super especial. Campeã da La Mission, campeã da Paraty UTMB 2023, campeã da Indomit, PDR e mais aí um monte de provas no currículo ao longo dos anos. Eu quero falar para vocês que aqui no nosso podcast nós vamos conversar com atletas de performance, mas também vamos focar naquele atleta do dia a dia, fisioterapeutas e outros treinadores que vêm aí da área da corrida, do trail running, para virem dar os seus depoimentos, certo? Então é isso aí, acompanha a gente nesse primeiro episódio. Vamos lá! Oi Mariana, tudo bem? Tudo bem. Então, queria que você primeiro desse uma resumida pra gente, como é que vem sendo o seu ano de competições, se você está satisfeita, compara ele com os outros anos da sua carreira, há quanto tempo você está no trail running, como é que é? Conta um pouquinho pra gente, resumidamente. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Mariana Scarpelli, eu sou atleta corredora de montanha, de trail, mais especificamente da modalidade skyrunning, desses 2 últimos anos, né? E eu tinha falado no final do ano passado que 2022 tinha sido o meu melhor ano nas corridas, mas 2023 tem sido o melhor ano, né? Até agora foi o melhor ano e acho que, na verdade, já daria para finalizar aqui e ainda tenho mais uma competição em vista aí para encerrar o ano, mas dá para terminar aqui porque eu já estou bem satisfeita mesmo. Venho de uma sequência de provas fortes e concluídas todas com sucesso, sequência de um mundial, um sul-americano, tudo nesse ano. Nem parece acontecer tanta coisa em um só ano. Tem coisas que eu acho que até que nem foi nesse ano, mas foi. E é isso, estou bem satisfeita. Foi tanta coisa que eu acabei esquecendo até da conquista do Mundial Trail por equipes com a seleção brasileira de Masters, né? Uma grande conquista para o Brasil, acho que é a maior por equipes da história do trail running brasileiro. E a gente ficou muito feliz com esse resultado e fazendo o nosso país aparecer mais lá fora com os nossos corredores de trilha. Parabéns também por essa conquista que você teve. Então, como eu tinha te perguntado, faz quanto tempo que você está no trail running e como é que foi essa evolução do ano passado para cá? O que você acha que fez grande diferença assim, pro teu desempenho ter melhorado significativamente, né? Apesar de 2022 ter sido um ano bom para ti, mas que 2023 fez ser um ano ainda mais especial. Então, são 6 anos, né, que eu venho desde 2017, que eu resolvi correr para performance, treinar com o objetivo de conquistar os primeiros lugares. Eu vi que eu conseguia isso, que eu tinha aptidão para isso, então eu falei, por que não treinar? Só que a gente não faz só isso, né, como atleta amadora, né, apesar da gente treinar como profissional, a gente não ganha para isso. Então, eu não tinha tido muito tempo de treinamento. Eu acho que, na verdade, do ano passado para cá, a maior diferença que foi a questão de conseguir me dedicar mais aos treinos. Uma coisa que eu já falei em outros lugares também, a minha cabeça esse ano está muito melhor, muito mais focada nas corridas e também experiência. O ano passado foi um ano bom porque eu participei de provas fortes, consegui resultados bons, expressivos. Porém, a experiência do ano passado me ajudou muito para que esse ano eu fosse mais focada e conseguisse elaborar melhores estratégias nas provas. Largar mais confiante também nas provas. Então, eu acho que principalmente isso, ter tido mais tempo de treino, um maior volume. Eu sou uma atleta que, mesmo não fazendo... já fiz provas mais longas, de 80 km, mas eu estou num período de provas de média a longa distância, de 25, 30, 50 km, mas eu preciso de volume alto para me sentir confiante nas provas. E o ano passado eu não estava conseguindo encaixar isso,
Esse ano eu tenho conseguido encaixar um alto volume, estava, né? Agora abaixei bastante, mas eu acho que principalmente a experiência, ter tido provas fortes, ter ido para o Mundial ano passado, ter tido a vivência de lá, isso me ajudou muito a esse ano vir com outra cabeça e mais confiante para conseguir os resultados que eu consegui. Certo. Você acha que você teve também uma evolução na parte, fora a parte de experiência e tudo mais, na parte técnica, de velocidade, alguma coisa diferente? Fez alguma coisa diferente nos seus treinos nesse período? Como é que foi? Sim, eu acho, na verdade, na questão da velocidade, eu acho que nem do ano passado para cá, acho que a virada de chave foi em 2021, né, quando a gente fez um treinamento bem forte, que eu tive uma competição que eu fiz de 80 km, que era uma prova relativamente plana, com 1.500 de ganho, 1.400, não chegava a 1.500, uma prova trail, mas relativamente plana, com muitos trechos corríveis, trechos extensos de praia. Então eu fiz muito treino de velocidade, muito intervalado. Dali em diante eu comecei a treinar muito intervalado, muita velocidade, e isso me ajudou muito. Esse foi uma viradinha de chave mesmo no meu corpo mesmo, para alcançar velocidades que antes era muito sacrificante para mim, e hoje eu tenho mais facilidade para conseguir aqueles paces almejados. E a parte técnica, sim, alguns treinos específicos que a gente colocou no dia a dia, na semana, de treinos de propriocepção, treinos em trilha, mais técnicos mesmo, focando no trail. Treinos com alguns equipamentos em casa, treinos no quintal mesmo, que coloca salto, equilíbrio, velocidade também nesses treinos, raciocínio. Tudo isso tem me ajudado bastante também. E assim, em meio a tudo isso, esse grande volume de treino, acho que a parte física também, eu tô no meu melhor momento de estrutura corporal também, uma menor porcentagem de gordura, uma maior massa muscular, então isso acaba reduzindo dores para treinar, reduz lesões, faz com que eu tenha mais força para subir, para descer também, tenho mais força muscular para aguentar o tranco nas descidas, tudo isso é a junção de tudo isso mesmo que tem me ajudado. E conta como é pra gente ser a nutricionista de você mesmo. Então, aí foi até de certa forma complicado, porque eu oriento e muitos atletas, hoje eu tenho até uma boa quantidade de atletas que eu tenho orientado, atletas de alta performance, inclusive alguns que dividiram comigo de estar na seleção, outros que continuam na seleção, e eu mesmo não estava aderindo àquilo que eu oriento para eles. Não é fácil, né? No dia a dia você acaba se deixando levar e não segue algumas orientações que para você é óbvio, né? E eu acho que até uma coisa que eu falo, eu me empolgava muito talvez na chegada das provas, no dia anterior, tá lá conversando com as pessoas e curtindo todo o evento, e não me atentava à minha alimentação, à minha hidratação para a competição que eu ia fazer no dia seguinte. Então isso eu centrei bem, botei a nutricionista que eu falo para trabalhar, coloquei lá no papel o que eu precisava mesmo para mim, e isso também tem feito total diferença. Hoje eu tô, do começo do ano para cá, eu tô no melhor momento em relação à minha alimentação também, alimentação mais equilibrada, um ajuste perfeito da suplementação, tanto pré, durante quanto pós-provas e treinos. Então acho que tudo isso tem ajudado muito, porque a alimentação, até como nutricionista eu posso falar que vai 60% até 70%, dependendo de toda a performance do atleta. E o quão importante para você falou de evento e tudo mais, chegar no evento e não se perder com relação a estar ali na tua alimentação e tudo mais, mas o quão importante é você chegar antes da data do evento, obviamente que para provas mais longas a gente sabe que obviamente é mais importante, mas o quanto é importante chegar antes, viver o clima do evento, mas também não se deixar emocionar por aquilo ali,
né? Esse controle emocional no pré-prova, né? Como que é para você, se você tem se programado melhor também para chegar talvez um dia antes, eu digo isso de provas nacionais, tá? Provas dentro do território brasileiro, né? Chegar um dia antes faz diferença em tudo, questão alimentar, você se adaptar ao lugar que você vai dormir, curtir o evento, encontrar as pessoas, o quanto isso é importante para você hoje? Dependendo da prova, até 2 dias antes, né? Se é uma prova que a largada é muito cedo, é na madrugada, ou é 6 horas da manhã, ou até às 4, o sul-americano foi aqui no Brasil, a gente largou às 4 da manhã, então foi importante chegar na quinta-feira lá, porque se eu chegasse na sexta já seria pouco tempo de adaptação ao lugar, por mais que é no Brasil, mas adaptação mesmo ao lugar, de você se organizar, como que você vai se organizar para comer, onde você vai fazer sua comida. Quando são provas mais próximas daqui de casa, né, eu levo a comida já praticamente pronta, e ou já de uma maneira que eu posso comer fria mesmo, se eu não tiver como esquentar, ou esquento no lugar, já levo os lanches já certinho. Todo mundo fala, nossa, mas você é muito organizada. Sim, eu oriento os meus pacientes a serem assim também, os meus pacientes atletas, e eu sou assim, e é esse o diferencial, assim. Se não fosse essa disciplina, essa organização, nem tudo sairia como tem saído. Então, assim, quando são provas mais longas, que a largada é muito cedo, eu acho que até na quinta-feira, geralmente as provas são no sábado, né, mas até 2 dias antes eu acho interessante chegar. Então, se programar com tudo mesmo, até para você não ter estresse, programar como qual vai ser o seu deslocamento do aeroporto até a prova, da rodoviária até a prova, quanto tempo vai levar, se vai alugar um carro, se não vai, se é você que vai dirigir ou não, porque isso demanda você estar mais cansado ou não, se a sua prova for mais longa. Se o seu colega for fazer uma prova mais curta, é legal que ele dirija para você, porque aí te alivia um pouco também o cansaço. Não parece, mas tudo faz diferença no momento lá da prova. E aí, esse tempo antes faz também de você chegar e sentir o clima da prova, até conhecer as pessoas que vão estar na prova, saber quem vai estar lá com você, competindo. São seus amigos, são, e as meninas são minhas amigas, adoro encontrar com elas mais. E uma coisa que eu falei até para algumas meninas que são minhas amigas e competem comigo, eu falei, sim, a gente tem que estudar uma a outra, estudar como uma compete, como a outra compete. E eu sei que eu também sou estudada e deve ser assim. E você estar no lugar com antecedência, muitas provas não liberam lista de inscritos, você consegue também ver quem vai estar lá, analisar. Dá tempo talvez de você conhecer um pouquinho do percurso, de você chegar e ver, nem que seja o início da prova, né? Saber como que vai ser a largada vai ser no plano, não vai ser no asfalto, vai ser na terra, vai ser já com trilha. Então tudo isso faz diferença, chegar com antecedência também é um diferencial aí para todo mundo e tem sido para mim também. Uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente sobre a questão de você estudar o adversário e tudo mais, então aí fica a dica, galera. É importante você estudar os seus adversários, tá? Saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Obviamente que você tem que fazer a sua prova, mas saber onde você pode dar mais um pouco, segurar mais um pouco, de acordo com as pessoas que você está enfrentando, né? E para os organizadores de provas, tal, fica a dica também de liberar a lista de inscritos, que para os atletas que vão competir é muito importante, né? Agora vamos tocar um pouquinho nessa questão que a gente entrou de evento e tudo mais, chegar antes e ir embora depois, né, da prova, né? Tem algumas provas que a gente tem visto, né, isso aí, entendendo o lado comercial das provas, entendendo o lado de que algumas provas têm alguns acordos com prefeituras, governos, enfim, né? Como é para o atleta, por exemplo, vencer a prova no sábado e a premiação ser ou no sábado à noite, muito tarde, ou de repente no domingo, né? A gente entende que tem que todo mundo chegar, ou quase todo mundo chegar para ter a premiação, enfim. Mas em relação ao atleta, que eu digo, ao atleta que não é remunerado para isso, como a maioria dos atletas hoje do Brasil não são, você ter que ficar mais um dia no local de prova, né,
para receber a premiação. E eu entendo que é importantíssimo o atleta estar vivendo isso, né? Porque é a hora da glória dele, né? E a gente vê grandes provas de rua, maratonas grandes de rua, acabou a prova, eles já premiam os primeiros atletas. Por exemplo, chegaram os 5 primeiros, já premiam os 5 primeiros e pronto, e dali cada um faz o que quiser. Se quiser ficar na cidade, curtir até o dia seguinte. A gente entende também essa questão da viagem e principalmente, né, o respeito ao horário, né? Então assim, tem uma premiação, tá lá definido no calendário que a premiação vai ser às 7 horas da manhã do domingo. Então a premiação tem que ser às 7 horas da manhã. O quanto isso influi mais na questão de custo para o atleta, né? Porque eu sei que o atleta quer ficar no lugar, na verdade ele quer chegar 10 dias antes, ele quer conhecer o lugar, ele quer correr ali e tudo mais, e quer, se tiver a oportunidade de for um lugar bonito, como costuma ser no trail running, ficar dias curtindo a cidade. Mas a gente sabe que isso tem um custo, e para quem compete e faz muitas provas no ano, esse custo passa a ser muito elevado. Como que é para você essa questão da premiação? O que seria melhor? Existe um mundo ideal? Enfim, como é que é? Entendendo, obviamente, que o lado dos organizadores com as cidades que estão inseridas nas provas. Como atleta, o ideal mesmo é terminar a prova e esperar completar o pódio, você já ter a premiação. Por questão de custo mesmo que foi falado, por questão de cansaço, de ser melhor mesmo que não dê tempo, mas não dá nem tempo de tomar banho e subir cheirosinho no pódio. Não tem problema, eu prefiro, essa é a minha opinião, né? Eu prefiro que o pódio seja completado e logo em seguida tenha a premiação, do que esperar para o dia seguinte, do que esperar para a noite. Entendo que a prova tem que ter um acordo com a prefeitura e faz parte isso, até para provas que tem a cidade que abraçam a prova é muito melhor de correr, é muito mais legal você ter a torcida da cidade, mas talvez seja uma outra forma de fazer, dá pra, mas vamos ter um evento depois. A gente sabe que muitos atletas não vão ficar porque precisam ir embora, mas muitos vão ficar sim porque gostam de curtir a festa depois. Mas vamos fazer a premiação, a gente faz a premiação, logo em seguida, libera os atletas que precisam sair para viajar, que tem seus compromissos, e os que podem e querem ficar, ficam. Mas eu acho que até talvez as festas vão ser muito melhor aproveitadas, porque não vai ser uma obrigação do atleta, eu vou ser obrigado a ficar para a festa à noite porque vai ter a premiação. Não, ele ficou na premiação e aí depois ele vai curtir a festa. Provavelmente a premiação até atrapalha a festa. Exatamente. Né? Então assim, né, eu acho que dá muito bem para fazer isso, e a questão dos organizadores pensarem um pouquinho também como atleta, né? Eu sei que tem muitos organizadores que são atletas e pensam como atleta, mas tem muitos que não são, ou são de outras modalidades e não pensam como a gente, assim, o que a gente passa nesse momento. Mas aproveitando que a gente entrou no assunto premiação, a gente viu que as provas agora de corrida em trilha estão começando a premiar, premiações até significativas em dinheiro e tudo mais. O quanto isso é importante, o quanto isso motiva o atleta a estar numa prova, fora o evento, né? A gente sabe que o atleta treina muito, né, para chegar nesse nível que você chegou hoje, né? A quantidade de treinos, o quanto que você abdica até da sua vida profissional para passar mais tempo treinando, o quanto de profissionais que tem aqueles que te apoiam, mas tem aqueles que você tem que pagar e faz parte, tá certo? As pessoas também precisam viver do esporte, né? Elas também têm os seus meios de renda, né? E quando eu falo de premiação, né, eu estou falando de premiação. A premiação em dinheiro ela é importantíssima, né? Mas além da premiação em dinheiro, né, a premiação também, tipo, de patrocinadores e tal, não é você ganhar uma canetinha, uma sacola vazia, né? Qual a importância disso hoje e se isso pode fazer ou está fazendo diferença quando você está pensando em escolher alguma prova ou vai pensar em escolher um calendário para o próximo ano, enfim, para o outro ano? Não, faz total diferença, assim, porque eu acho que é uma visualização que a gente tem mais próxima de talvez se profissionalizar como atleta,
né? Acho que a maioria, até quem hoje são ditos como profissionais, não tem só o esporte como fonte de renda, não depende só de premiação de prova, porque isso acaba sendo impossível. Mas é para você pensar, poxa, 50% da minha renda vai vir do esporte se as provas começarem a premiar assim. Acho que faz total diferença. E se colocar a premiação, que seja dada a premiação imediatamente após a competição. Que não deixe o atleta na expectativa de quando vai vir essa premiação, se vai vir, ou que o atleta tenha que ir atrás e pedir e perguntar, ou fingir que não recebeu e-mail. É muito chato isso e acho que é questão de respeito mesmo com o atleta e o que a gente tá buscando no esporte, buscando no evento. Eu entendo que quem paga a prova são os 2.000 lá outros corredores e não os 5 atletas premiados, 10 atletas premiados, mas os 5 atletas, os 10 atletas premiados são também, de certa forma, um chamariz para os outros atletas irem para aquela prova, que eleva o nível de competitividade. Muitos atletas que não são competitivos, mas vão lá e falam, não, eu quero ir lá porque aquele atleta vai estar lá, a prova é boa porque aquele atleta está lá, se aquele atleta tá, que é um atleta forte, então a prova é uma prova de um nível alto. Então eu acho que, de certa forma, é um ajudando o outro e tem que ter esse respeito, assim, de pagar o que foi prometido, ter uma data certa para o pagamento, ou pagar imediatamente após a premiação, e que tudo seja jogado às claras. Isso ajuda muito, e a maioria das provas não faz isso. Dá para apontar uma prova que fez isso até hoje, das que eu fiz. E faz diferença na hora também de escolher a prova, se você foi convidada a participar dessa prova, como uma valorização do teu trabalho, do teu treino e daquilo que você já conquistou, obviamente, que é isso que vai fazer com que você seja convidada para participar de uma prova, ou de repente um desconto bastante interessante de acordo com a pontuação, ou de acordo com, você é da seleção, utilizar de algum parâmetro para convidar os atletas para participarem da prova. Como que está isso na tua cabeça também na hora de escolher uma prova para fazer? Então, como a gente tem muito custo, né, para viajar, até eu moro na região sul, as provas, a gente tem muita prova grande aqui, mas muitas provas grandes são região sudeste, aí fica muito caro também para ir. Então, assim, quanto menos custo nós tivermos, melhor. E claro, quando é uma organização que te valoriza os atletas de elite, né, ditos de elite, elite como? Elite por pontuação no ITRA, que é uma pontuação nacional, internacional e nacional, elite por aquilo que o atleta já conquistou, de provas importantes que conquistou pódio, elite por já ter ido para a seleção, ter ido para 2 mundiais, sul-americano. Eu acho que isso tudo é uma valorização do atleta e sim, a gente espera, assim, a partir do momento que você atinge um patamar de performance, de conquistas, você espera, assim, ser convidado para a prova e é um reconhecimento do seu trabalho, né? Porque não deixa de ser um trabalho, o que a gente faz, um trabalho de divulgação do esporte, um incentivo para que outras pessoas também conquistem esse lugar. Tem muitos atletas até que eu acompanho que não são de performance, mas falam, eu vou fazer tudo direitinho e eu quero chegar ao seu patamar, eu ainda vou ser convidado para as provas. E muitas vezes ele não sabe que eu não sou convidado para todas as provas, e algumas provas eu tenho que pagar assim do meu bolso, mesmo que o fato de eu e outros atletas de elite estarem na prova dá uma visibilidade maior para aquele evento. Então, assim, faz total diferença. Tem organizadores que falam, não, você é elite, eu faço questão de que você venha para a minha prova, isso é muito legal. Tem organizadores que falam, não, atletas de elite, eu dou a inscrição, atletas de elite tem hospedagem, atletas de elite eu tenho desconto tal, ou como a maioria das provas tem feito, de acordo com pontuação ITRA. Então a gente sabe que a gente tem que galgar no ano lá provas que deem a pontuação ITRA, vou atingir tanto, aí eu tenho a partir de 30%, 50%, 100% de desconto nas provas.
Isso eu acho que é por mérito, é muito justo. Isso seria um investimento para a prova, né? Se você for pensar na parte lógica, porque assim, a maioria desses atletas vai estar atraindo outras pessoas, né? E a gente vê nos eventos das provas o quanto esses atletas são importantes. Porque quando eles estão circulando ali dentro das feiras e tudo mais, as pessoas estão abordando, estão tirando foto. Nossa, que legal que eu estou te encontrando aqui. Meu sonho era te conhecer pessoalmente. Porque você acaba encontrando pessoas que você só conhece ali do nosso mundo aqui, do virtual e tudo mais, né? Bom, pessoal, anteriormente eu cometi uma gafe aí. A Mariana é da Seleção Brasileira de Skyrunning e Skyrunning Masters também, tá? 2023. Em 2022 a seleção Skyrunning, em 2023 Skyrunning Masters. 2022 a seleção adulta. E como foram tantas conquistas nesse ano, também acabei esquecendo, né, de falar que ela foi a campeã brasileira Masters de Ultra e foi também medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de Skyrunning. Né? Modalidade Ultra também. Modalidade Ultra também. Então aí ficam esses detalhes que não são só detalhes e são bem importantes, né? Eu queria saber, né, para a gente ficar agora mais no que está na atualidade mesmo, qual foi a prova mais difícil para você nesse ano de 2023? Mais difícil que eu quero saber agora é em questão da dificuldade da prova e não do que você passou dentro da prova. Eu acho que a mais difícil foi o Sul-Americano, lá no Mestre Álvaro, uma prova super técnica, com poucos trechos corríveis, praticamente não tinha trecho corrível, era muito escalaminhada a prova inteira. Dentro da prova você chega a subir 4 picos, e assim, não é uma prova, um tipo de prova que me agrada muito. Eu gosto de provas técnicas, com trechos técnicos, mas eu gosto também de correr. Então eu gosto de ter trechos técnicos e ter trechos que eu vou conseguir desenvolver a corrida. Então uma prova que, para vocês terem ideia, foi uma prova de 55 quilômetros, 56 mais ou menos que deu, com 4.500 de ganho, acho que foi isso. Então, altamente técnica, uma altimetria muito alta, né? Foi a prova que foi mais difícil, assim, foi muito difícil das que eu fiz esse ano, assim. Não, pode não ter sido a mais competitiva, mas foi a mais difícil em nível técnico. Tá. Importante falar do Sul-Americano, 2 mundiais, né? Como é que é estar correndo provas com atletas de outros países, né? Os que a gente está aqui do Brasil, em geral, a gente já conhece mais, né? Como é que é estar em provas com atletas de outros países, alguns já de grande renome e tudo mais, está largando ao lado dessas pessoas? E o que você aprende com isso? E aproveitando essa deixa também, qual a importância talvez das grandes provas do Brasil, porque a gente sabe que isso demanda uma estrutura, tem um custo muito alto, está convidando esses atletas para também virem ao Brasil, né? Para eles também acho que tem que sofrer um pouquinho nos nossos terrenos, né? Teve o Sul-Americano, foi aqui, a gente sabe que muita gente da América do Sul que veio para cá estranhou bastante, né? Que não corre em mata fechada, tudo mais. Tem a questão da umidade também. Como que é essa experiência de estar com outros atletas e qual a importância deles também poderem estar vindo pro Brasil? Então, eu tive 2 experiências assim mais marcantes. O ano passado no Skyrunning pela seleção adulta, que foi o Mundial. O Skyrunning eram atletas, né, de várias nacionalidades e de todas as idades, né? Então, um nível altíssimo a prova. Eu competi na modalidade Sky Race, que era uma prova de 30 quilômetros, e tinha muitos atletas que a gente acompanha no Instagram ali, com vários seguidores, atletas de marcas importantes, de equipes importantes da Europa. E assim, é um nível altíssimo. Você vê que você está muito atrás deles, assim, em nível técnico, né? Para vocês terem ideia, eu fiz uma prova que lá não foi minha melhor performance, mas foi um tempo ok para as provas que eu vinha fazendo aqui, com o mesmo nível de dificuldade em quilometragem e altimetria.
Fiz uma prova em 4 horas e 40, a campeã da prova fez em 3 horas e 20, né? Pra ter ideia da diferença que faz, assim. Então, e eu acho que isso ajuda muito, é ótimo a gente estar lá, porque você se mede o seu nível de performance com eles, que eles são top em experiência e tempo de esporte que eles têm, e ver onde você precisa melhorar e o que você pode melhorar para chegar no nível deles ou tentar chegar mais próximo. E aí tive a diferença também esse ano no Mundial Master, que aí foi um campeonato para atletas acima de 40 anos, então tinham atletas, digamos, mais no meu nível de performance. Parece que afunilou mais ali, então mais no meu nível de performance. Foi uma prova de 55 km, até o quilômetro 45 eu estava muito bem na prova, depois acabei passando mal pela altitude, mas foi uma prova que eu vi que o meu nível de performance não está muito diferente das atletas de lá na mesma idade que eu. Eu consegui correr com elas e durante um bom tempo entre as 10 primeiras, 12ª mulher, então já bem diferente do Mundial Adulto, que eu fiquei em 30ª, né, 36ª, então tinham mais atletas sim também na prova de Mundial Adulto, mas eu vi que atletas da mesma idade mais ou menos, o nível de performance não é tão diferente também, isso me deixou feliz, ou também o que pode ter acontecido de eu estar num nível de performance melhor também do que eu estava no Mundial do ano passado, que o ano passado eu não consegui também encaixar treinos tão bons como eu encaixei esse ano para estar no Mundial desse ano que eu fui. Então, mas faz muita diferença, e muita diferença se esses atletas viessem para cá, porque assim, lá a gente enfrenta tipos de terreno que a gente não tem aqui. Tipos de terreno que eu vi na Europa, eu só vi aqui em uma prova. Em 2 provas em Minas, né, a La Mission e Cambotas, tem alguns trechos parecidos com o que a gente encontra na Europa em relação a pedras, tipos de pedra, mas atravessar geleira, que nem eu atravessei esse ano lá na Itália, não tem, né? Então acho que se eles viessem pra cá com o calor, a umidade que a gente tem, a mata fechada, acredito que eles iam bem, porque eles são atletas fortes, mas iam sofrer um pouco também, então eu acho que ia ser interessante se eles pudessem vir para cá e tivesse esse incentivo para eles competirem algumas provas aqui com a gente. Eu acho que não é passando pano para os atletas brasileiros, mas eu acho que tem 2 pontos bem importantes aí, que é a questão, obviamente, deles estarem aclimatados com aquele terreno, eles correm todos os dias naquele terreno, eles correm com altitude boa parte do tempo, boa parte dos treinos dele, então assim, se eles sofrem, eles também já têm uma noção daquilo que eles vão sofrer, como vão sofrer e como que eles vão fazer para reverter isso, né? Se eles vão continuar numa prova, se eles vão desistir de uma prova. E também eu acho que uma questão financeira bastante importante, que a gente tem muitos atletas europeus, por uma questão socioeconômica mesmo, que eles conseguem, independente de ter apoio ou não, treinar muito mais, estar muito mais tempo na montanha, né? E desde muito jovens, né? Então eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença, né? A gente sabe que hoje não, você sempre foi uma atleta veloz, né? Tanto que você desempenha bem também em provas mais curtas, em provas mais corríveis, assim como está desempenhando também nas provas mais técnicas. Já passou pela tua cabeça fazer alguma prova de rua? Tem algum sonho de fazer prova de rua ou não? Nesse momento, óbvio que amanhã, com o passar do tempo, as coisas podem mudar, né? Já passou, mas acabou rápido a vontade, assim. Talvez um dia, quem sabe, fazer ainda uma maratona de rua, pensar num tempo X para fazer uma boa maratona, mas eu sei que para isso eu vou ter que treinar para maratona, e o pior é o treinamento para maratona. Então não sei ainda, por enquanto não tá nos planos não, ainda quero ficar um bom tempo no trail e no skyrunning. Aproveitando a deixa, como é que estão as perspectivas? Já tem provas no calendário do ano que vem? Já tem alguma coisa certa na tua periodização do ano que vem aí? Ou é surpresa, se você não quiser falar não tem problema? Já surgiram convites para participar de provas no ano que vem? Algumas que você fez esse ano e que você gostaria de repetir?
Talvez alguma, se você quiser falar, obviamente, que você fez esse ano e que você não repetiria nunca. E a gente entende que aí tem um lado também de não criar uma animosidade com organizadores de provas e tudo mais. Então isso é só uma pergunta se você quiser responder. E às vezes a motivação pode não ser por conta da prova, pode ser por uma localização. Sim. Ou porque não é o tipo de prova que você gosta e tudo bem, né? Na verdade já estou com ideias de algumas provas que eu pretendo repetir o ano que vem, então ficou um spoiler. E sim, já provas que esse ano eu fui convidada e não pude ir, e pro ano que vem eu pretendo ir. Mas eu ainda acho que nem dá pra falar de calendário ainda, porque eu ainda não sentei pra organizar. Tem muita prova que eu quero fazer. Eu tava com ideia de começar o calendário em março, mas eu acho que vou adiantar e talvez fevereiro eu já comece a competir. Vai depender aí de como eu vou estar estruturalmente em relação ao físico mesmo. Eu preciso descansar um pouco, me recuperar para poder voltar em alta performance de novo ano que vem e conseguir alcançar bons resultados também. A tua ideia é ficar nas distâncias que você tem feito ali, entre 25 e 50 quilômetros, fez os 12K da Indomit, né, tudo bem, que foi mais ou menos algo que pelo que eu entendi, se encaixou no meio do caminho, não estava no teu calendário mesmo, e aí você achou mais prudente ir para uma distância mais curta, ou não, eu quero o ano que vem fazer um 80, um 100K, penso em alguma coisa mais longa. Como é que tá a tua projeção com relação às distâncias para o próximo ano? Um spoiler também. Depois desse ano que eu acabei encaixando algumas provas que eu nem estava pensando em fazer, aí eu falei que eu não vou mais planejar tanto, né? A gente acaba planejando, mas sabe que no meio do caminho pode mudar aí por várias questões financeiras, físicas e provas que podem surgir aí no meio do caminho. Mas a ideia é continuar essas distâncias de média a longa, no máximo uns 60, 70 quilômetros, mas não sei se eu vou chegar aos 80 ano que vem, não. Ainda não tô com a cabeça de novo para fazer os 80. É uma distância que eu gosto muito, gostei de fazer, só fiz 2 provas até hoje, mas não sei se pro ano que vem vou estar com a cabeça para os 80 de novo. Certo. E conta pra gente um segredinho aí de fora os treinos de corrida, né? E quem te acompanha na internet também vê os treinos técnicos que você faz, né? E a importância, né? Eu como treinador também, a importância do treinador de trilha fazer treinos específicos, treinos técnicos, né? Que isso eu acho que o Brasil está evoluindo aos poucos ainda, mas eu acho que a gente tem muita diferença do europeu aí, que eles fazem muitos treinos específicos, né? Como diz o slogan da La Mission, não é só correr, né? Então, assim, não é só ter na corrida, né? O trail running, ele é um esporte diferente da corrida, né? Ele inclui corrida, mas ele é diferente da corrida. Então, fora esses treinos técnicos que a gente acompanha, o que você faz no teu dia a dia para manter o teu corpo apto para participar de provas duras, muito tempo correndo? Como é que é? O que você tem de suporte aí para te auxiliar nisso? Então, o Pilates, né? O Pilates, depois que eu fiz os 80K da La Mission em 2019, eu desenvolvi uma lesão de quadril. E fiquei aí brigando com essa lesão, e em 2020, final de 2020, eu resolvi ir atrás depois de diagnosticada a lesão, resolvi ir atrás de um suporte melhor para poder voltar a correr longas distâncias, porque eu tinha sido, digamos, desenganada das longas distâncias, e o Pilates resolveu minha vida, né? O Pilates e a fisioterapeuta que está por trás do Pilates que eu faço. Então, ela me dá o Pilates, a Gabi, me dá o Pilates e me dá a fisioterapia também de suporte. Isso me ajuda muito. Eu acho que ter um fisioterapeuta de confiança por trás ajuda muito, aliado aos treinos técnicos de corrida, né? Isso é fundamental, assim. Hoje eu vejo, não tem como você levar o seu nível de corrida, treinar com alta performance, porque você está botando seu corpo à prova, está passando do limite do que seu corpo pode aguentar, se você não tiver um suporte por trás. E o Pilates me dá essa força física. Eu não gosto de treino de fortalecimento, então eu faço treinos de musculação, então eu faço alguns treinos funcionais, mais orientados pela físio,
Então são treinos mais que tem mais a ver com o Pilates, que eu consigo fazer em casa, e os treinos do Pilates também, que me ajudam muito. Então é isso, eu acho que em relação a exercício é isso. E uma pergunta, né, que essa é mais para as pessoas que estão começando a correr agora, que para elas pode fazer bastante diferença. Independente de performance, tá? Isso mais para o corredor do dia a dia, né? Corredor corre sem dor? Nunca. Até me perguntaram, depois da Indomit, esses 12K que eu fiz, foi difícil para você essa prova, né? Porque 12 km, eu falei, nossa, olha, foi muito difícil, porque eu tô acostumada com distâncias mais longas, né? E aí, distâncias mais longas, você consegue dar uma respirada, né? Tem trechos que você consegue caminhar. Eu, numa prova de 12 km, ainda mais se eu tô visando terminar a prova e ganhar a prova, eu não me permito caminhar em nenhum momento. Em até trechos que eu poderia dar uma caminhadinha, eu não me permito caminhar. E é desconfortável o tempo todo. Correr é desconfortável. Na verdade, fazer um treininho de 5 km é desconfortável. Você se põe à prova o tempo todo. E eu posso falar pra vocês que acho que não tem um dia que eu acordo que eu posso falar, eu estou sem dor nenhuma. Eu sempre tenho alguma dorzinha. Mas são dores normais, dores que, assim, não me prejudicam e não são dores de lesão, né? Quando eu tenho uma lesão, aí sim, aí eu seguro, como eu tenho segurado agora, faço uma periodização nova de treino, me organizo com a fisioterapia, mas dores em geral, dor muscular, uma dorzinha a mais que você tem, sei lá, no tornozelo, porque aquele treino forçou um pouco mais, faz parte, não tem como você correr sem ter nenhuma dor, isso é praticamente impossível. Você acha que melhorou o teu conhecimento corporal com o Pilates? Muito. Entender o seu corpo, entender o que você está sentindo. Isso é muito importante, gente, quando a gente fala de dor, né? Entender o que é uma dor do estímulo daquilo que a gente está fazendo, né? De uma dor de lesão, né? E também entender que é possível correr lesionado, mas você tem que ter um acompanhamento, saber qual é o grau da tua lesão, por isso um bom diagnóstico, com um bom profissional da saúde ali, um médico, um fisioterapeuta, que entendam de movimento, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, para aqueles que me acompanham, se tu vai procurar um ortopedista, procure alguém que seja focado no esporte, de preferência se ele for praticante da mesma atividade que você, melhor ainda, né? Porque ele provavelmente já passou por situações similares, né? E às vezes vale a pena você gastar um pouquinho a mais ou investir uma vez só num profissional certo, do que ficar pingando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e às vezes ficar afastado das corridas, né? Porque a gente sabe a diferença que ela faz, não só para a nossa parte física, mas também para a parte mental. Aproveitando o gancho da parte mental, a corrida te ajuda. Eu sei que nas competições você precisa ter uma cabeça forte para correr, né? Mas a corrida faz a sua cabeça mais forte no dia a dia? Com certeza. Quando eu não corro, eu fico bem estressada. É um relaxamento também. E eu falo, claro, nas provas fico ansiosa, fico nervosa, frio na barriga, faz parte. Mas aprendi a dosar isso também com o treinamento também que eu tive, né? Tive um período aí de treinamento mental, de exercícios de mindfulness, isso me ajudou muito, meditação, respiração, mas a corrida também me deixa forte pro dia a dia, para poder ter a cabeça mais tranquila, para enfrentar outras questões que não sejam ligadas ao esporte. Ajuda muito, é terapia, por mais que virou um clichê, mas correr é terapia, de qualquer forma, seja quando você treina para performance ou não. A gente, eu como profissional de educação física, profissional da saúde, costumo estimular que as pessoas procurem psicólogos, né, para te auxiliarem, que são de fato os profissionais formados para isso, né, e que estudam para isso.
Infelizmente, são poucos psicólogos no Brasil que têm formação específica com esporte, ou às vezes até tem, mas não trabalha com isso porque não é valorizado, porque os atletas não procuram isso. Mas independente de ter um psicólogo do esporte, um psicólogo para acompanhar, né? Isso é bastante importante, né? A gente vê alguns casos até de seleção brasileira de futebol que não tem um psicólogo para acompanhar aquela equipe, tá? Não precisa ser um psicólogo para cada atleta, e às vezes essa pessoa vai dar uma palavra ali com conhecimento, consciência, que pode fazer toda a diferença em um resultado, né? Você saber aprender a lidar com as adversidades dentro de uma prova, ainda mais provas longas, que demandam muito tempo da gente pensando, da gente lidando com o sofrimento, né? Com as dores. Várias situações que você pode enfrentar na prova, né? Então, fica aí a dica para o pessoal que ainda não procurou. Agora, essa pergunta para fechar, eu acho ela bastante importante, né? Para eu ter abordado esse tema um pouquinho lá atrás. As provas hoje em dia não possuem exame antidoping, né? No geral não possuem, algumas anunciam até que vai ter e acaba não tendo, né? A gente sabe que está se profissionalizando o esporte e já como amador a gente vê muita gente entrando para esse lado do doping, né? E quando você profissionalizar e premiação em dinheiro, isso vai incentivar ainda mais as pessoas, as más pessoas, né, as pessoas de caráter duvidoso, a estarem usando de artifícios extra-prova para se beneficiarem, né? Eu posso dizer ali que um custo de exame antidoping por pessoa numa prova vai dar a partir de R$5.000, pelo menos, não é menos que isso, por atleta que vai ser examinado. Então a gente sabe que isso tem um custo muito alto e que só daria para algumas provas específicas, algumas seletivas específicas para ter isso. Para você, como atleta, você acha que isso faria grande diferença? Que talvez fosse importante abdicar de, sei lá, 10% da tua premiação para que esse dinheiro fosse investido no antidoping? Eu acho importante, porque é mais um adendo para profissionalizar mais o esporte, né? Hoje a gente sabe que dentro do amadorismo tem pessoas usando de artifícios ilegais, então imagina quando começa a premiar com dinheiro, né? O que pode ser feito. Então eu acho importante sim para dar mais qualidade, mais credibilidade, né, pro esporte. Eu acho fundamental sim. E se precisar abrir mão de 10% da premiação, fizer parte disso, tudo bem, né? Eu acho que precisa para melhorar o nível do esporte, sim. Isso nós não falamos só de Brasil, tá? Isso é mundial. É importante dizer isso, tá bom? Aproveitar agora que nós estamos encerrando aqui o nosso podcast, eu queria deixar esse espaço aberto para que você pudesse falar um pouco dos teus apoiadores. Acho importante a gente deixar um canal aberto aqui, porque é tão difícil hoje em dia no esporte, e da importância deles, e da importância talvez de chegar ao ponto de se ter um patrocínio, um salário, para que você consiga focar só no teu esporte. Sim, agradecer, né, a oportunidade de poder falar e agradecer Animal Runners, né, que é meu principal apoiador de treinamento. Desde 2017. Desde 2017, me treinando e me deixando em nível competitivo como eu estou hoje. A Vegan Whey, que é uma empresa de suplementos veganos, mas como eu sempre falo, o suplemento é vegano, mas serve para todos. E é bom para todos, suplementos proteicos e também de bem-estar em geral, que está comigo desde 2018. O Vital Estúdio Pilates, que é da Gabi, fisioterapeuta, junto com o Kai Estúdio Pilates, são 2 estúdios dela. Hora eu estou fazendo em um, hora eu estou fazendo em outro, de acordo com a logística aqui um é mais próximo de casa, outro é um pouquinho mais longe, mas os dois são a mesma pessoa, a Gabi e o Heitor, que tem me acompanhado agora nesse último período.
A Mombora, né, que eu não posso deixar de falar, que tem me ajudado absurdamente com os suplementos de carboidrato, tanto carboidrato em pó, carboidrato em gel. É uma empresa que visa fomentar os pequenos produtores brasileiros e visa aumentar o conhecimento da população e dos atletas principalmente das frutas brasileiras, do que a gente tem de bom de maneira natural, e oferecer alta performance, suplementos de alta performance e sendo fabricados de maneira natural, sem precisar de aditivos químicos. A Novak me acompanha e me acompanhou já de muito tempo, são queijos veganos e me apoiam, queijos e sobremesas veganas, e me apoiam também sempre em eventos, estão sempre na torcida e me ajudando sempre no que eu preciso. Alternativa Associação, que entrou agora há pouco tempo, mas é a associação que dá suporte com óleo de CBD, terapias alternativas para as pessoas, não só atletas, né? O principal foco deles são pessoas que têm problemas sérios de saúde, que têm bons resultados com o uso do canabidiol. Vale procurar eles no Insta, porque tem sucesso com seres humanos e animais também. No tratamento, não quero esquecer de ninguém. Chácara Rosa Viga, a chácara aqui no Rosa, que se não fosse ela eu não faria as viagens para poder correr. E é isso. Obrigada e até a próxima. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês. Espero que vocês abracem esse espaço. Pretendo trazer mais corredores como a Mari de performance, trazer a Mari como nutricionista aqui entrevistando outras pessoas ou auxiliando a gente na entrevista, outros treinadores de outras assessorias pelo Brasil inteiro. Pretendo que vocês quiserem vir nos visitar aqui, vão ser muito bem-vindos em sentar no nosso sofazinho trail. Os corredores do dia a dia, que são eles que fazem a corrida acontecer também, e ter uma visão totalmente diferente do corredor de performance, do seu treino no dia a dia. Então, assim, a gente também quer trazer essas pessoas de fora da performance, que eu acho muito importante, organizadores de prova. Então o espaço está aberto, pretendo convidar vários de vocês, e aqueles que quiserem se convidar também serão muito bem-vindos. Inclusive marcas que queiram nos apoiar, ou marcas que queiram sentar aqui para contar um pouco do seu produto apoiando as provas, né? Obviamente que aí tudo cabe tem que ter uma seleçãozinha, né? Não é qualquer marca. Tá? Mas é isso aí. Muito obrigado a todos vocês e espero que tenham gostado. E em breve o segundo episódio. Um abraço e até a próxima. Até.